Buenas noites. Redirecionando a live para o meu Insta pessoal, Reassato. Não sei se a galera vai ver nos stories do Putacel. Oi, Fê, que bom que você viu. Eba, a Mirella tá aí também. Vocês viram meu recadinho nos stories? Acho que é bom eu fazer um post lá, né? Colocar ali nos comentários que a live mudou de lugar. Pois é, impressionante, né? Como a liberdade assusta, né? Gente, Oiê, oi amiga, boa boa noite. noite. Eu gravei um vídeo e postei no meus stories em um minuto. Nesse 1 minuto, eu devia postar lá no, nos comments, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Isso, faça. Falar, gente, estamos sendo censurados com os putanudes. É muito doido, né? Porque, tipo, não tem nada demais, são corpos. Poxa, que coisa, né? Como a liberdade assusta, né? Eu fico impressionada quando eu vejo esses movimentos, eu fico muito impressionada. Vou avisar aqui, enquanto isso, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou avisar. Tá Gentes bem. lindas, a live vai acontecer no Reaçato, porque estamos sendo. Não, estamos sendo não. Porque fomos censuradas aqui no arroba putação. Pronto. Eita, batom lindo, né? Gente, Andréa Moraes, assim, é minha irmã, sabe? Sabe aquela amiga que você fala, meu Deus, que bênção do céu que eu tenho essa amiga, caraca. Um dos grandes presentes que o Rio de Janeiro me deu, que o forró me deu, forrozeiraça. Somos, né? Duas forrozeiras, assim, Apaixonadas por isso. apaixonadas por forró, apaixonadas pela vida. Estamos trilhando aqui caminhos de cura em paralelo, né? A Andrea, ela é minha terapeuta prânica, né? Eu faço pranic healing com ela também já há um tempinho, que é uma técnica maravilhosa de limpeza energética, de corte de elos negativos, né? Dá aquele saio do pranic assim, tinindo, limpinha. Encaminho um monte de cliente para ela e ela encaminha para mim, é uma maravilha. E assim, queria que você se apresentasse um pouquinho, Del, para contar tudo que você faz, que eu sei que é muita coisa. Você vai saber falar melhor do que eu. Tá bom. É, Bem, eu sou Andréa Araújo Moraes, eu sou uma baiana, forrozeira, fisioterapeuta, filha de Vitória e Paulo, mãe de Gustavo, de 19 anos. Eu trabalho com fisioterapia e terapias holísticas, terapias alternativas, terapias complementares, enfim, como acupuntura, constelação familiar, alinhamento energético, fogo sagrado, que é uma técnica xamânica brasileira lindíssima, e o Pranic Healing, que é a técnica que me trouxe talvez todos esses outros caminhos, todas essas outras técnicas, essas ferramentas de trabalho, né? A partir do Pranic, a vida mudou, porque quando você limpa a sua energia, quando você harmoniza os seus chakras, quando você corta elos negativos, a vida ela vai fluindo para o caminho que ela tem que fluir. E alguma coisa precisa ficar, né, para trás. Então, o Pranic entrou na minha vida em 2012 e de lá para cá eu venho trilhando
buscando outras ferramentas para me curar e me ajudar a curar, né? Auxiliar a cura do outro, né? Porque eu não curo ninguém. As pessoas se curam. Eu sou só instrumento, né? Uhum. Disso. E é isso. Eu tenho um espaço aqui no Rio de Janeiro que se chama ETAC. Quem quiser acompanhar, né, as nossas lives, a gente faz meditação toda semana, meditação dos corações gêmeos, que também foi ensinado pelo Master Shoa Koksui, que é o fundador, né, e o criador dessa técnica, que sistematizou o Pranic Healing, né? Então, toda quarta-feira, 8h15, tem meditação lá, quem quiser participar. Então, @etaque.terapia.holística, quem não segue a gente, passa lá para ver um pouquinho. E é isso, eu sou amiga, tive esse presente, né? Eu ganhei esse presente de um grande amigo nosso, um grande amor, né? Uhum. É... E ele falou assim, ele estava indo para fora do país, ele falou assim, fica amiga da Andréia que ela é legal. E olha que a gente ficou amiga, né? Nossa. Naquele primeiro Réveillon lá em Aldeia Velha, eu acho que foi ali, Rê. Ali que a coisa né, se conectou mais verdadeiramente, assim. Foi muito, muito bonito. Eu sou muito grata à vida por ter você na minha vida. Nossa, nem me fale, amiga. Foi assim, ó, fica amiga da Andrea, porque ela é uma amiga leal. Assim. Eu falei, Ah, tá bom. não, essa frase eu não Foi, sabia, não lembrava. foi alguma coisa assim, eu tava no chiado da chinela, numa balada. Aí eu cheguei na Deia com o telefone, falando com meu amigo, eu falei, olha, ele falou pra eu ficar amiga tua. A gente grudou e nunca mais Foi. soltou. É. E a gente é Ai, amiga, assim, de gente. vários rolês, de vários tipos de rolês. Então a gente vai pro forró, a gente vai pro carnaval, a gente sai pra tomar um vinho e comer uma boa comida, a gente vai fazer constelação juntas. Então, assim, é pra tudo, sabe? É pra todos os aspectos da vida. É maravilhoso. Maravilhoso fechamento, como dizem os cariocas. E eu achei super bonito você se apresentar com o nome dos seus pais, né? Na Saturnália também a gente acabou de ter um festival agora em julho e o João apresentou todos os professores assim, né? Então, para quem não me conhece, quem está aí no Insta da Deia também, eu sou a Renata Sato, filha de Luiz Celso e Rosalinda, irmã do Fábio. E sou também @putacel aqui, né? Que é o meu Instagram de astrologia erótica, né? E o fato de ser erótico tá sofrendo aí umas censuras, por isso que hoje eu tô aqui no meu Insta pessoal. E assim, esse mês, né, a gente acabou de abrir uma alunação em Leão, que se passa, né? Aconteceu esse encontro do Sol e da Lua na casa 4, que é a casa da família, que é a casa do pai, a casa da origem, a casa da ancestralidade, né? Então, esse tema de constelação familiar veio bem a calhar agora. Já estou querendo fazer essa live há um tempo, mas agora assim, eu falei, nossa, uma alunação de casa 4, vamos honrar as origens, vamos falar do tema da família, né? E constelação familiar, gente, é algo que eu conheço ainda assim de experimentação, né? Eu não sou uma estudiosa do assunto. A Andrea, que sim, faz uma formação de constelação, né? Mas meu primeiro contato com a constelação foi em 2018. Sabe aquele ano, aquele período da vida que você tá mal e aí você começa a fazer de tudo? Eu tava em depressão, né? Em 2018, tava bem mal, assim. E aí eu resolvi fazer tudo. Fui na cartomante, fui na constelação, fui no astrólogo, fui no, sei lá, fui no Pranic Healing, eu não lembro, fui em tudo. Chegou uma hora que meu astrólogo falou: chega, Renata, para de incomodar os deuses, escolhe uma coisa e vai. Fui na Ayurveda, fui em tudo, assim, né? E aí, gente, quando eu cheguei na constelação, eu fui numa constelação assim, sozinha, no Rosa Vento, no Rio de Janeiro.
Fui assim, porque calhou que eu fui, né? Resolvi aparecer lá, não conhecia ninguém. E aí eu tava naquela roda, e aí eu já tava meio com o pé atrás, né? Porque tem muita gente que tem medo de constelação, tem uma desconfiança com constelação, né? Eu cheguei lá, aquele monte de gente, umas senhoras, umas crianças, eu falei, nossa, que estranho, né? Tem gente de tudo quanto tem idade aqui. Aí a facilitadora era uma menina, assim, uma jovem, que parecia que tinha a minha idade, assim, e ela era muito bonita. Ela era loira, gostosa, assim, bem vestida, tinha uma voz fina, tinha uma foto do Prembaba, assim, ó, do lado. Ai, aí eu, no meu, sei lá que lado meu, julgou, mas julgou de um jeito. Olhei e falei, o que que é essa menina, gente? Essa menina aí falando. Aí ela falava com uma voz assim, nananã. Ela também trabalhava em tribunal de justiça com constelação familiar, né? Aí eu falei, nossa, que estranho. Aí sabe quando a pessoa começa a falar muito e você vai ficando com uma preguiça e você tá com já uma negação de preconceito anterior? Né? Sabe quando a pessoa é bonita demais pra ser verdade, você fala, ai, não pode ter talento a Ser pessoa que é tudo bonita isso, né? demais. Pode ser tudo É, isso, né? né? Credo. Julguei, assim, total, né? Eu tava numa vibração bem sombra minha naquele período, né? E aí eu tava, tipo assim, já olhando pra escada pra ir embora, né? Quando ela falou, então vamos começar. De repente eu fiz assim, Você sentiu o presença. campo. Começou o campo, comecei a sentir o campo. E eu sou atriz, eu sei, eu sei o que é. Eu falei, peraí, isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui me lembrou muito meus laboratórios teatrais, uma presença, uma outra qualidade de energia, assim, né? É diferente do cotidiano, né? E aí eu fui chamada para presença na hora, assim. E o que eu assisti, assim, foi muito profundo. Comecei a chorar na primeira constelação que eu só assisti. Aí na segunda, e eu só tinha ido assistir, né? Na segunda, a mulher que foi constelar chegou lá e falou: Ah, eu vim constelar um tema que é muito difícil para mim. Eu tenho muita dificuldade de dizer não. Aí, gente, quem me conhece, até porque eu tô no Reassato, o meu solo chama Não e é sobre a dificuldade de dizer não, né? Porque eu tenho todo um lado nipônico. Aí, quando ela falou, eu tenho muita dificuldade de dizer não, de dar limite para os outros. Eu já fiquei assim, né? Falei, ai meu Deus, ela vai me chamar, né? Aí ela passou uma vez a roda, todo mundo para ver quem ela ia escolher, Para né? E eu representar assim, ela. né? Para representar ela. É tipo uma encenação, a constelação. E eu assim, né? Eu assim, a consteladora já olhou para minha cara, a minha sensação é que a consteladora já se ligou. Aí ela não escolheu ninguém na primeira rodada, aí ela falou, deixa eu ver de novo. Aí a mulher olhou para minha cara e falou, você. Aí eu falei, ai, sabia. E aí eu fui lá representar essa mulher, né, numa história que eu desconhecia e acabou se revelando para mim no meu campo algo que eu precisava muito olhar na minha vida, né? Algo que eu precisava muito olhar, que eu falei, meu Deus, né? Que tinha a ver com a cura do meu feminino, que tinha a ver com a minha linhagem por parte de mãe, assim, né? E, e até ontem estava falando com a Andrea, né? Eu estava super deprê, né? E na constelação eu estava identificada com duas pessoas mortas da minha família. Eu só me liguei isso hoje. Eu falei, nossa, eu estava identificada com uma criança que minha avó perdeu logo, logo no começo, assim, antes do meu pai nascer, acredito, não sei, né? Mas que ela dizia que era, tipo, que eu era a filhinha que ela nunca teve, né? E com a minha própria avó paterna, na verdade, né? E isso estava me fazendo.
ficar num lugar que eu não estava olhando para o outro lado da minha linhagem, né? Enfim, muitas curas vieram daí e eu senti que esse negócio era real, oficial, poderoso. Falei, nossa, esse negócio aqui é sério, né? É sério. E aí, depois, né? Anos depois eu fui constelar eu mesma, né? Anos depois. No ano seguinte, né? Ano passado eu fui constelar. E aí foi uma outra grande cura que eu conto daqui a pouco. Na verdade, eu queria que a Andréia explicasse um pouquinho pra gente, né? O que que é a constelação, né? Para quem não conhece. É. Vamos lá. A constelação familiar, oi, Tiane. Tiane também é consteladora, também é astróloga. A constelação familiar é uma ferramenta, uma técnica terapêutica que vai olhar para algo que está oculto, para algo que está que não é possível ser visto, né? E dentro desse grande sistema que da onde a gente vem, né? A gente vem de um sistema de origem, que é o pai, a mãe, os avós, os bisavós, né? Então, esse sistema, esse grande sistema, ele tem leis. E quando essas leis elas não seguem de forma correta, não são, a gente vai entrando nos emaranhados, né? Muito inconscientemente. Então, em geral, você vai fazer poucas constelações durante a sua vida, mas elas serão muito importantes no sentido de trazer a luz para uma situação, porque muitas vezes a gente repete padrão, a gente repete forma de como a gente se relaciona numa relação amorosa ou numa relação de trabalho, ou a gente tem doenças que são de repetição, todas as mulheres daquela família têm aquela doença, porque a gente tem uma lealdade a esse sistema, né? A gente tem um amor que cura e a gente tem um amor que adoece, né? Então as leis, né, as leis da vida, as leis da constelação, elas precisam ser respeitadas, a gente querendo ou não, né? Então, essas leis são três leis, né, que o Bert Hellinger, que foi quem sistematizou essa técnica, né, é uma técnica que saiu da prática para a teoria, né, e ele foi passando por várias fases ao longo da vida, né, mas a gente tem o pertencimento, o equilíbrio e a hierarquia, né? O pertencimento quer dizer que todos pertencem, todos têm o direito a pertencer àquele sistema. Se em algum momento alguém foi excluído porque foi julgado, porque não é uma pessoa legal, porque só faz coisa errada, porque, enfim, dentro de um julgamento do nosso mundo, né, dessa coisa aqui terrena, humana, né, se alguém foi excluído, em algum momento alguém desse sistema, algum descendente vai ocupar aquele lugar, vai seguir aquele caminho para honrar aquele excluído, né? E a gente vê isso em vários aspectos da vida, né? Em vários aspectos que muitas vezes a gente fica brigando com os pais, brigando, né? Porque a gente acha que está errado, que a gente julga, e na realidade a gente só, não é só, né? A gente precisa aceitar tudo como foi, tudo como é, né? Para conseguir seguir em frente plenamente, né? O equilíbrio vai falar do equilíbrio das relações, então a gente precisa, né, ter um equilíbrio no dar e receber, e isso em qualquer tipo de relação. Mas, quando a gente vai falar dos pais, nesse caso aí, a gente não tem como devolver o que a gente ganhou de mais precioso, que é a vida. Não existe, não tem como a gente devolver, né? E como é que a gente devolve isso de forma equilibrada?
a gente devolve honrando a nossa vida, vivendo a nossa vida, olhando para o nosso destino, fazendo o nosso destino, agradecendo esse grande presente que é a vida a esses pais, porque eu sou filha de Vitória e de Paulo, eu sou Andréia. Se eu fosse filha de Maria e Paulo, eu não seria Andréia. Se eu fosse filha de Uhum. José e Vitória, eu não seria Andréia. Então, esses são e foram, né, os únicos pais que eu poderia ter. Então, eu preciso agradecer a eles. Entendo que muitas vezes é difícil, a vida, né, trouxe situações, a nossa alma buscou também situações difíceis para aprender nessa grande escola que é a vida humana. Então, às vezes é difícil a gente, né, amar os nossos pais ou reverenciar os nossos pais, mas a gente precisa respeitar as escolhas deles, porque eles são pessoas comuns, eles são seres humanos comuns, né? Enfim. E honrar pai e mãe, né? Isso eu aprendi, eu tenho uma educação cristã, né? E minha mãe sempre fala, é o único mandamento com promessa, né? Honrar pai e mãe que seus dias se prolongarão aqui na terra, né? E na cultura japonesa também, né? Quando você é um bom filho, tem algumas histórias folclóricas, assim, que eu conheço de peça clássica de teatro no, né? Que aquele filho que é um bom filho, que honra os pais, né? Ele ganha dos deuses a prosperidade. Então, gente, eu tô É vendo isso. aqui a Gil e a Manuela juntas, mãe e filha, aqui na live. Lindas, maravilhosas. Gil e Momelito. Amo você. E essa coisa do pertencimento, né? É interessante porque às vezes também a gente inclui no nosso sistema pessoas que não necessariamente são parentes de sangue, né? Uhum. Então, tem o nosso sistema familiar, né? Mas às vezes entram outras pessoas, né? Outras pessoas por, enfim, casamentos, relações aí. Só para clarear o que eu estou querendo dizer, né? Quando eu fui constelar a minha constelação, né? Eu fui constelar a questão de triangulação amorosa, porque eu passei a vida toda sendo a terceira mulher, né? A terceira mulher. Tanto é que chegou um dia que eu desencanei disso. Falei, não quero mais, agora relações livres, cansei. Chega desse padrão. Mas aí eu fui lá, inclusive, na Selma, que é sua professora, né? Que é minha mestra mor da constelação familiar, é uma pessoa que eu tenho muita admiração e é uma referência para mim porque ela é muito tradicional. Ela segue ali a constelação familiar tradicional e ela tem 22 anos de experiência, né? Então, assim, ela não começou ontem, sabe? Ela é muito firme e muito fiel ao campo, que é algo que eu acredito. Eu posso ser Uhum, preconceituosa em alguns momentos, todo mundo é um pouco, ninguém é livre de preconceito, né? uhum. Mas quando você está no campo, a Tiane também fez constelação com ela, né? Quando você está no campo, o campo é que manda. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu acho que deveria acontecer. É o campo Não que é manda. opinião, Não é não tem opinião. opinião. Não tem opinião. É o campo que se mostra, né? E Exatamente. foi muito interessante, porque eu fui constelar essa questão da triangulação, né? E aí falei, agora eu vou descobrir quem é que traiu aqui na minha família. Quem é essa terceira? E aí meio que abriu a linhagem do lado da minha mãe, né? Mas não era o núcleo meu pai e minha mãe, não era o núcleo meus avós, não era o núcleo meus bisavós, era o núcleo do meu tataravô, que foi o japonês que veio para o Brasil, né? E ele deixou uma mulher no Japão.
E todo mundo que me conhece nesse Insta pessoal sabe que eu trabalho com arte japonesa, como eu já disse, né? Eu por muito tempo estudei Butô, estudo teatro no ainda hoje, né? Cheguei a dar aula de teatro oriental, né? Aula de práticas do teatro do Oriente, né? E eu sempre nas minhas aulas trazia o exercício, né, de você tá você e atrás tem seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, nananana, e aquela caminhada de ancestrais, né? Eu dava isso, quem foi meu aluno aqui sabe, né? E de repente eu vi só aquela fila indo até o Japão se formando. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Parece minha aula, né? E eu estava fazendo mestrado, né? E eu estava fazendo mestrado sobre uma peça de teatro clássico japonês da história de uma mulher, que é uma concubina do período Heian, né? Chamada Yuya. Foi a primeira peça que eu aprendi a cantar. Não a primeira peça que eu aprendi a cantar, mas a primeira peça que eu aprendi a dançar no Teatro No. E meu mestrado é sobre essa peça, né? Sobre essa concubina. De repente, lá no Japão, chegou o tataravô e uma mulher japonesa que foi abandonada, né? E ele saiu, ele veio para o Brasil. E eu só assisti na constelação, porque na constelação você fica só assistindo o campo, né? Você fala, meu Deus. E aí a menina que estava me representando, né? A consteladora falou para ela falar assim para a mulher: eu reconheço você dentro do meu sistema. Eu não lembro quais eram as palavras, né? Mas falou alguma coisa assim: eu reconheço você e eu vou te honrar com o meu trabalho. Aí nessa hora eu falei, não acredito, cara. Essa mana não sabe que eu faço arte japonesa, muito menos que o meu mestrado é de uma concubina. E aí ela fez Ritual. ela o ritual de trocar de lugar, né? Então Aham. a menina que estava me representando, ela me colocou do lado dela, né? E aí ela me deu uma almofada, assim, e eu devolvi essa almofada para a pessoa que estava representando o meu tataravô, né? E eu devolvi para ele esse peso, né? Tipo, isso aqui é seu, obrigado, né? Até aqui eu reproduzi isso, essa sua história, mas agora eu vou seguir o meu caminho, né? E tinha toda uma história de guerra, de abandono envolvida, né? Que eu devolvi, assim, claro, foi uma coisinha, assim, né? Porque, imagina, uma história de guerra, de imigração deve ser muito mais profunda. Acredito que isso vai vir mais vezes, né? Se eu constelar de novo, mas Não foi sei. isso. Não sei, não É, sei. não, não dá para saber, é só no campo, não dá para a gente ficar, né, imaginando, não dá, é só no campo É, mesmo, né? É importante a gente dar um lugar, né? É, e isso é muito importante nas relações, né? Eu tenho umas amigas que elas adoram falar, tipo, boy lixo, né? Aquele cara, tipo, homem não presta, né? uhum, Aquela mulher safada, não, aí não presta não, né? E, e muitas vezes a gente, né, não tem o conhecimento que tem uma coisa chamada autorresponsabilidade e há uma coisa chamada atração e que a gente atrai o que a gente é. Então, antes da gente sim. olhar para o outro e julgar um outro, né, a gente precisa se olhar e perceber o que que eu preciso aprender com essa relação, o que que eu precisei, por que que eu precisei passar por essas relações, né? Tão, às vezes, abusivas, às vezes conflituosas, né? E que eu sofri, por que que eu precisei passar por isso? Né? A nossa alma ela vai buscar situações, pessoas, para a gente aprender coisas. Mas enquanto a Uhum, gente não encontra
esse movimento e fica apontando para o outro sem olhar para dentro, a gente vai repetir, repetir até aprender, né? Até aprender, gente. E eu sou essa amiga aí que falava isso, né? Antes de eu virar. Antes de eu entrar na jornada de sagrado feminino, né? Eu era assim, julgava pra caramba, né? E aí, enfim, entrava em várias relações lixo, abusivas, né? E me colocava de vítima, né? Como se eu fosse a vítima, né? Sem a autorresponsabilidade de que eu também tenho parte com isso. Esquecendo também que toda relação é espelho, né? Tá te mostrando É, alguma cura, alguma coisa sobre si, né? mas não é só de você que eu tô falando, não. Eu tô falando de mim também, Ah, sim. né? Mas Mulheres, né? mulheres, homens, pessoas, seres Homens também, humanos, né? pessoas. Não é É. só. Mas eu sempre tive uma coisa que aí eu não sei se era. Eu acho que era uma qualidade, é uma qualidade, mas que por um momento passava por uma coisa de me sentir menor, talvez, tá? Mas serviu, né? Assim, eu tive algumas relações bem complicadas, assim, bem nada a ver com a minha energia, mas que foram muito importantes. Então, mesmo com sofrimento e com um cara que eu acho que esse que eu tô pensando aqui, ele precisa realmente de tratamento psiquiátrico, sabe? Precisa mesmo, precisa de ajuda, né? Sim, também tive. Mas ele me fez ver, por exemplo, como é gostoso passar um forró inteiro com uma pessoa só e dançar só com aquela pessoa e curtir. Nossa, que gostoso isso, assim. Ele me trouxe esse entendimento, né, de uma coisa que eu já não, eu queria dançar com todo mundo, eu queria, né, não queria ficar ali presa, parada em lugar nenhum, porque eu queria dançar com todo mundo, não era nem ficar com todo mundo, já muitas vezes eu não ficava com ninguém, eu só queria dançar, né? Então, e muitos outros, assim, teve um outro que, enfim, ele mentiu, ele disse, eu descobri depois que era casado, gente. Enfim, mudei a vida dele, comecei a tratar com Pranic Healing, o casamento dele acabou, ele tá quase casado, outra menina feliz da vida, assim, tipo, me ama, me agradece o resto da vida, mas sofri pra caramba, né? Mas Uhum. ele me ensinou um monte de coisa, né? A gente não tá no Putacel, mas, tipo, ele me ensinou a mandar nudes, né? Então, assim, agradeço, né? Então, a cada relação que a gente tem a oportunidade de aprender alguma coisa e tirar, Sim. né? O Master Showa, que é o mestre da cura prânica, ele fala que no final das contas não existe coisas ruins, porque as coisas ruins vão trazer coisas boas. Então, no final das contas, não foi tão ruim assim. Eu sei que muitas vezes pode ser pesado, pode ser uma situação que a gente sofra muito, mas a gente olha para aquilo ali e tira o aprendizado que a gente precisa. Eu falo que isso que é o caminho que a gente vai para a luz quando a gente aprende é proporcional à escuridão que a gente estava. Então, eu só agradeço por todas as minhas relações. Isso eu aprendi no xamanismo, por todas as minhas relações. Arro. Arro. E isso que você tá falando aí, né, dos boy lixo e tal, né, que Não acho chama que de boy quase todo. lixo mais. Risca essa. Não, mas é porque isso me lembrou, né, que a gente acabou de passar pelo Dia dos Pais, né? E aí no Dia dos Pais eu sempre vejo vários posts estraçalhando os homens, cara, acabando com os homens. Feliz Dia dos Pais para as mães que também são pais. Feliz Dia dos Pais só para os pais que blá 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 blá. Se os outros pais de Facebook não, né? E aí, depois que eu conheci a constelação, aí eu falei, opa, peraí, né? Vamos olhar, né? Porque no mapa natal, gente, tem lugar para todo mundo. A gente tem 7 planetas, né? Não é só na constelação que a gente dá lugar para todo mundo. E aí, olha que beleza, né? Constelação familiar, o céu também, né? É uma constelação, né? Então, quando a gente vai ler o nosso mapa, né? A gente quer localizar a família no mapa, tá todo mundo lá também. Então, você, o nativo, né?
É o ascendente, né? É o regente da primeira casa, né? Então a primeira casa fala sobre você, fala sobre o seu corpo. A terceira casa fala sobre seus irmãos, irmãos, parentes próximos, assim, primeiros contatos, irmãos primos também, né? A quarta casa, como eu abri a live falando, é a casa do pai, né? Especificamente a casa do pai. Então, o regente da quatro é o pai. Aí, a casa 5 é a casa dos filhos, né? Então, a casa que fala de sexo, prazer, de fertilidade, de testerê, é também a casa do filho. Então, você quer saber onde está o filho no mapa natal? Olha para o regente da 5. A casa 6 vai ser o quê? É a 3 do pai. Então, os irmãos do pai, os tios por parte de pai, né? A casa 7 é a casa do parceiro, da parceira, né? Do casamento, né? Então, do namorado, do sócio, do inimigo declarado que está no seu sistema também, né? Aquela pessoa que você odeia. E, nossa, eu valorizo muito essas pessoas que eu odiei. Aliás, eu quero aqui honrar duas mulheres, tá? Quero honrar duas mulheres que é a Tarsila Tanham e a Carol Real, que foram as mulheres que me ensinaram sororidade. São ex-namoradas de homens que eu amei, e foram elas que me deram uma lição de sororidade. Quando essas duas mulheres me chamaram assim para colaboração, para me dar a mão, eu falei, oi? A primeira foi a Tarsila. Eu falava, gente, mas ela é a ex do meu, na época, namorado. Eu falei, o que ela quer ser minha amiga, essa mulher? Tá louca? Eu odeio ela. Eu queria que ela morresse. Era Por minha quê? inimiga. Mas ela amava tanto Seu o meu namorado? ex-namorado, e meu então namorado na época, que ela quis ser minha amiga, né? E aí eu falei, nossa, cara, que é isso, né? Foi uma lição de sororidade. E aí no ano passado, Carol Real, que é outra mana maravilhosa, assim, também me veio, eu nem conhecia ela direito, e eu tava amando uma pessoa e sofrendo. E a Carol chegou e me escreveu um textão, assim, do coração, que me curou. Assim, eu consegui virar a página daquela história graças a essa mulher que resolveu me dar a mão, né? Aí eu falei, uau, cara. E foi isso que me levou para essa jornada de sagrado feminino, né? Porque eu falei, Uhum. mulheres que estão juntas, né? Foi uma mudança de perspectiva. Enfim, acabando de honrar aqui essas duas mulheres que estão no meu campo. Não sei se ela sabia. A casa 7 é a casa do pai, né? Então, olha que interessante. A casa do pai. É A casa do louca. parceiro. A casa 7 é a casa do parceiro. Então, a 7 da 7 é você mesma, né? Ó, tem essa relação com as manas mesmo. A casa dos cunhados, né? Do irmão do par, né? O irmão do parceiro é a 9, né? Então, a casa 9, casa dos cunhados, que são os irmãos da 7, a 3 da 7, né? A casa 10 é a casa da mãe, né? Então, a casa 10, gente, que é a casa que fala de carreira, que é a casa que fala da sua missão na vida, é a casa da mãe. Olha A como a mãe é mãe é tudo. Com a importante. mãe, ninguém pode. Ninguém pode com a mãe, né? Ninguém pode com a mãe. A mãe dá o É, mundo. Ah, não, o mundo é o pai, né? Segundo a constelação, né? é Mas a mãe é tudo. a mãe é tudo, né? A gente não pode com a mãe, a gente não pode com a mãe terra, né? A gente tá vendo isso, né? Então, é, o pai, ele tem. O amor de mãe é um amor muito, em geral, cuidadoso demais, né? A mãe vai lá colocar capacete, cotoveleira, joelheira, para, né, o filho pegar ali a primeira bicicleta que tem rodinha, né? Então a mãe é esse amor de cuidado. E o amor do pai é um amor
que ele vai pegar essa criança, vai colocar nessa bicicleta, vai tirar a rodinha e vai empurrar para a vida. Vai, se vira aí, né? E esses dois aspectos, né? Essas duas energias, né? Do masculino e do feminino, ela é muito importante para todo ser, né? Quando você estava falando, né, do Dia dos Pais, que aí a gente vê um monte de posts das pessoas excluindo o pai, né? Isso me traz um post meu antigo, uma situação que aconteceu comigo há anos atrás. Era também assim, antes do Dia dos Pais, sei lá, uma sexta ou um sábado antes do Dia dos Pais. E aí eu tava num barzinho que tem aqui perto de casa com a minha mãe e com uma amiga dela. E essa amiga dela falou assim: ah, parabéns pelo Dia dos Pães. Porque ela foi pai e mãe, né? E eu falei: alto lá, eu tenho pai. Se eu não tivesse o pai, eu não tava aqui. Ele pode não ter sido presente, ele pode não ter pago enfim, as contas ou pensão, mas eu tenho um pai, eu tive um pai e ele já faleceu, ele faleceu há 10 anos, e eu só tô aqui porque ele, né, permitiu, né? Então, eu entendo que em muitas situações de dor dessas mulheres que são abandonadas ou que têm a responsabilidade de arcar com tudo sozinha, né? Aí eu acho que precisa buscar ali as questões legais disso, né? Enfim, entender o processo. Enfim, cada um vai buscar ali as suas questões. A questão mais importante nesse olhar, para mim, é que quando é uma criança, quando os pais se separam ou o pai vai embora, abandona, e eu tenho uma criança ali, essa criança ela precisa ser protegida. Essa criança ela precisa ter a permissão de amar esse pai. E o que acontece muitas vezes, e que aconteceu comigo a vida inteira, né? Eu só ouvi que o meu pai era filho disso, filho daquilo, que era não sei o quê, que era não sei o que lá. E eu não tenho como não amar o meu pai. Porque um ser só nasce de duas almas que se amam, independente da situação que é gerado. Enfim, é profundo, é polêmico, mas é desse jeito, né? Então, se eu não tenho... E eu sou metade minha mãe, metade meu pai. Se eu não tenho permissão de amar o meu pai, eu não tenho permissão de amar metade de mim. Então, os conflitos entre o pai e a mãe, né? E que eles deveriam ser adultos e gerar e resolver o conflito deles entre homem e mulher, ok? Que filho não tem nada a ver com o conflito do homem e da mulher, da relação do casal, né? Principalmente quando você é uma criança. A criança precisa ser protegida, né? Mas você cresceu, já é adulto, aí, cara, aí você vai ter que buscar o seu caminho, você vai ter que buscar ferramentas, você vai ter que buscar terapias que te ajude a olhar para isso de uma forma saudável, para você poder ter uma vida plena, para você reconhecer a dificuldade dos seus pais, para você verbalizar o quanto foi difícil para você, do quanto foi doído para você, né? Mas não precisa carregar esse peso, né? Nós sempre seremos pequenos em relação aos nossos pais. Os nossos pais, eles vieram primeiro, a hierarquia, eles vieram primeiro. Então, eles são grandes. Então, eu sou pequena, papai e mamãe são grandes. Então, papai e mamãe estão com problema? Toma aqui, o problema é seu, resolve você. Eu não tenho que carregar esse problema, eu não tenho que carregar esse peso para a minha vida. Até porque a gente recebe a energia para a nossa vida, para ter uma vida plena, de toda a nossa ancestralidade. Então, se eu me coloco de frente para essa ancestralidade toda, para esse poder todo, e me coloco como maior, e julgo que meu pai fez errado porque meu pai era usuário, era dependente químico, né, que a minha mãe isso, se eu me coloco nesse lugar, e por muitas vezes eu me coloquei, eu breco
esse fluxo de energia de vida para minha vida. A minha vida fica ali parada, eu fico ali estagnada. Aí eu vou ter problema com relacionamento, que foi uma das primeiras constelações que eu fiz, abertura de relacionamento. Eu estava coladinha onde? Eu estava coladinha com o papai, né? Eu estava ali coladinha, identificada com uma mulher, a segunda esposa do meu avô, por parte de pai, né? O pai vai falar do trabalho, a falar do trabalho. No olhar de constelação, assim, tem uma coisa muito forte com o trabalho. Como é que eu vou ter força para estar aqui falando numa live, né, me expondo, falando da minha vida, falando de uma técnica terapêutica, né? Como é que eu vou ter, né, aquela energia para chegar no lugar e produzir, criar um produto e entregar? Se eu não tô plena, se papai não tá aqui bonitinho dentro do meu coração e mamãe não tá aqui bonitinha dentro do meu coração, então, por mais difícil que a vida tenha sido, a gente precisa e pode ser feliz, e pode ser pleno, e pode conquistar o que a gente quiser, a partir do momento que a gente entende que esse é o fluxo. É desse jeito. Enfim, falei E a no, beça. e no mapa também, né? Por exemplo, né? Além dessa regência de casas, né? Que eu vim falando até a 10 ali, né? Só Uhum. continuando, a 11 seria o filho do parceiro, né? Tipo, enteados são a 11. E tô com a minha cola aqui. E os tios, por parte de mãe, são a 12, tá? Mas existem também, né, os significadores essenciais que se você nasceu de dia, o pai é o sol, né? Tanto que no Putassel eu escrevi dia do sol no dia dos pais, né? Porque eu nasci de dia, né? Se você nasceu de noite, Saturno é o pai, né? Pela visão tradicional. E se você nasceu de dia ou de noite, Eu diga? nasci à noite. Eu nasci Eu à noite. sei. E, gente, eu conheço o mapa da Déia, pedi permissão para ela para falar, né? Eu já Essa guardei. questão, eu vou Não precisa falar quando ela mostrar, não, né? Fala. vou falar uma coisa do seu mapa, tá? Para as Uhum, pessoas, como um exemplo, né? Já uhum. conversamos ontem sobre isso, né? A Déia tem os dois regentes do pai ocultos, né? Déia tem Áries abrindo a 4, Marte é o regente, um dos regentes do pai. E ela nasceu de noite, então ela tem Saturno também regendo o pai, né? E Marte e Saturno estão na 8, estão ocultos. O pai não participou da vida dela. Não E eu fez passei a vida aspecto, inteira buscando esse pai. Foi bem difícil. não fez Mas, aspecto. mas Mas ele assim, tá lá, gente. ele Mas tá, ele tá não, lá. e todo aprendizado, né? Assim, se hoje eu fui buscar todo esse conhecimento, eu fui me tornar a pessoa que eu sou hoje, é porque eu passei por tudo isso, né? Porque tudo aconteceu desta forma. Se tivesse sido diferente, eu não seria também essa Andréia aqui, seria outra Andréia, Sim. né? E aí, algumas pessoas têm medo da casa 8, né? Porque é uma casa que fala de morte, porque é uma casa que fala de coisas ocultas. E estamos aí falando do quê? De constelação familiar, né? De revelar o oculto, né? De olhar para uma situação que está oculta. Então, Marte, que é um planeta de força, de ação, está agindo nesse lugar do oculto, né? Dentro da jornada aqui dela, né? E Saturno na responsa ali do lado também, né? Então, olha que incrível, né? Quando a gente dá lugar, né? E eu entendi com a constelação que dar lugar não é concordar, não é dar carinho, não é falar te amo, você é o máximo, não é isso. Dar lugar é reconhecer e reverenciar, segundo essa lei da hierarquia, que a gente veio depois. A gente veio depois, quem veio antes? E Quem outra veio coisa antes? também, tem uma outra coisa também, assim, a gente vive numa sociedade que os papéis, eles têm já definições pré-definidas de que mãe tem que ser assim. Então, a mãe é julgada se a mãe
leva o filho pro forró. A gente já passou por isso. Eu tenho uma amiga no forró que leva o filho, que trabalha inclusive no forró, e leva o filho porque não tem quem deixar. O pai a gente precisa incluir. Eu até preciso incluir também, mas enfim, não participa, né? E ela tá ali, ela é super julgada em função disso, né? A gente tem uma expectativa do que a mãe deve ser, de como uma mãe tem que agir, né? A gente tem essa coisa de como o pai deve agir. E, de verdade, eles são pessoas comuns, com medos, com emaranhados, com questões no sistema, com um monte de situação, e eles estão dando o que eles têm. O É melhor isso, que eles assim. O podem, né? melhor que eles podem. Eles dão o E, que eles são. gente, e a mãe é a lua. Ninguém pode com a lua. Não, Ninguém pode. não. Quando ela falou ninguém pode com a mãe, eu falei, cara, ninguém pode com a lua. E cada lua é de um jeito, né? Se a lua, como hoje tá em Libra, a mãe vai ser bonitona, vai dar assim, enfeitando o filho. Pode ser uma possibilidade, né? Vai, 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 vai ser assim, né? Se a lua tá daqui a pouco em Escorpião, né? Em queda, daqui uns 2 dias, 2 dias e meio, não vai ser aquele afeto fofinho. Gente, a Não. lua em Escorpião é rock and roll. A lua é a mãe, então a relação com a mãe vai ser mais conflituosa, porque é uma lua de Marte. Vai dar uns climão, a lua em Escorpião, né? Agora tá errado? É como é, né? Se a lua tiver em Capricórnio, vai ser aquela ação do dia a dia da mãe, A né? minha é Aquela ação aquário. que. Aí tem um desapego. De vez em quando eu falo assim, mãezinha, eu abraço, né? Assim, eu sou taurina, né? E eu tô fofa, né, Rê? Eu não tô muito fofa, tenho um câncer aí em alguma casa, sei lá. Então eu tô bem fofinha. Aí eu vou, abraço ela assim por baixo, né? Que eu falo abraçar por baixo. É um exercício, né, Rê? Abaixa por baixo, assim, encosta o peito. Ah, Sei. tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aquário, né? Assim, tá bom. Ela fala, chega, né? Os É, aquariane, né? Lembrei dos exatamente. crush aquariane que não aguenta dormir de conchinha, tá ligado? Começa a sair assim. Ai, solta um pouco. Mas se for uma lua em Capricórnio, vai ser a ação do dia a dia, gente. O amor é concreto, o amor é ação, o amor é prática, não é palavra bonita. Claro que se for em Câncer, vai ser um super lovezinho, carinho, né? Mas, gente, cada mãe é uma, né? Minha lua em Gêmeos, minha mãe é uma geminiana, professora doutora, intelectualizadíssima. Eu tenho um amor de admiração intelectual por ela muito grande, né? E até eu entender, assim, que é a doutora Rosalinda, minha mãe maravilhosa, né? Que não me criou ali no dia a dia de me dar comida, mas ela, cara, fez muito. Ela, nossa, ela é minha grande inspiração, né? Eu sigo carreira acadêmica por causa dela, né? E eu só pude olhar para isso na constelação familiar, né? Se não fosse a constelação, eu não teria entendido até hoje, né, que eu não tive a mãe ali do lado, né, fazendo almoço e brigando comigo. Porque entra no lugar das expectativas, do que a gente acha que a mãe tem que ser, né? Porque a gente tem aquele perfil de mãe que mãe tem que ali dar o tempo inteiro. A mãe já te deu tudo. Quando você nasceu, sua mãe já te deu tudo que você precisava para viver, né? Ela deu o sangue dela, ela deu a carne dela para você, né? E, enfim, e continuou te dando, né? Mas a gente cria aquela cena de que mãe é aquela que fica ali, acorda, ei, filhinha, fiz seu café da manhã. Aqui seu almocinho, vem comer. Não, isso pode ser assim? Pode, mas ela vai ser o que ela é. Ela não pode, isso Uhum. não deveria existir, essa expectativa toda, sabe? Acho Do que é um como deve peso ser, né? de como É. deve ser, né? O que eu E acho também aí, com o olha só pai, que. a questão do Hum. pai também traz um peso para a mãe. Também é pesado para a mãe, porque a mãe não pode ser mãe, não pode ser. Ela tem que cumprir dois papéis. Isso é pesado também, ter essa. Né? E Uhum. exclui o pai. E aí, enfim, dá treta, dá problema. Mas vai Né? lá. Então eu fiquei. Não, só para dizer, né, que a minha relação com meu pai é muito pertinho, né? E eu tenho o sol combusto ali
quer dizer, Mercúrio combusto, meu regente da 4 colado com o Sol na um. Então, meu pai, no meu próprio mapa, meu pai é muito presente, sabe? Então, depois que eu comecei a olhar para astrologia também, olhando para a família, comecei a entender, né? E depois eu comecei a frequentar, inclusive fiz uma constelação astrológica, né? Que é uma possibilidade de você ritualizar um aspecto, né? Porque às vezes, aí, sem entrar em exemplos, né? Mas eu vi isso, né? Em constelações astrológicas, a Faetusa é uma amiga super maravilhosa aqui da Saturnália que trabalha com isso, ela faz constelação sistêmica astrológica, né? Constelei com ela, né? De repente tem um aspecto rolando ali no ano que era treta de enfrentar, mas ali pela constelação a gente fez um ritual, suavizou de certa maneira, né? Então, vamos entrar um pouquinho no assunto das relações, que eu já nem sei que horas são, Olha já me só, são perdi. 9 horas. 9 horas, né? Eu acho que não sei se vai dar tempo. A questão das relações, a gente entrou um pouco, né? Quando a gente fala do equilíbrio, né? Do dar e receber, né? E de precisar dar um lugar, né? Aquela entender que a gente é responsável por tudo que a gente atrai, todas as relações que a gente tem, seja relação amorosa ou relações de trabalho, quer dizer, qualquer tipo de relação a gente atrai, nossa alma vai buscar, né, tretas, vai buscar situações para a gente. Outra, começa outra live e vambora. Enfim, tá ótimo. Ah, eu começo. Então, se você quiser, derruba essa, já salva, posta e todo mundo volta, gente. Tá bom? Então vamos, tá Combinado bom. assim? Gratidão, gente. Voltamos já já, então. Vou postar aqui no Reassato mesmo, né? Depois eu Oi, salvo e posto lá no Zeca! Putatel de novo. Ai, que saudade de mostrar, gente. Só forrozeiro entrando aí. Flavinha entrou também. Ai, vambora, vamos lá. Tá Tá bom. bom. Beijo, gente.